Converso agora com Gilvan Bueno, colunista do CNN Money. Um ótimo dia, Gilvan. Seja bem-vindo à nossa programação. E a pergunta que eu começo essa nossa conversa: o dólar vai se estabilizar mesmo? E se estabilizar quer dizer que vai cair? Ou que vai ficar nestes R$6 que praticamente já nos acostumamos aí do ano passado? Muito bom dia, Gabriel. Feliz 2025. É o nosso primeiro encontro de 2025, super feliz. Muito bom dia à nossa audiência e aos nossos investidores que nos acompanham para tomar suas decisões. Essa acomodação fica no ar no seguinte cenário, né, Gabriel? Se ela será entre 6 e 7, 6,50, 6,30, 6,16, porque nas últimas 24 horas, mais um cenário ruim chegou para o ministro Haddad, que foi a questão do orçamento. Então, isso foi uma mudança muito importante, porque traz uma derrota para o governo, essa ideia de só depois ser votado. Perfeito, então fica no ar aí, quanto é que vai se acomodar, qual que será este patamar da moeda norte-americana? Há muitas questões que impactam na cotação do dólar e uma delas eu queria levantar contigo, ô Gilvan. Ontem uma matéria do The Washington Post indicou que a política tarifária de Donald Trump pode não ser tão pesada assim. Nós teremos uma, talvez, taxação universal para todas as importações dos Estados Unidos, mas apenas para itens cruciais da economia norte-americana. Então aí entra aquela lista bastante reduzida, não para todas as importações, porque teria um viés inflacionário bastante elevado. Trump falou que não tem nada disso, que esta matéria do Washington Post não é verdade, mas foi suficiente para o dólar cair aqui, dólar cair na Europa, contra a libra esterlina. Todo mundo ficou um pouquinho mais animado com a perspectiva de um Trump não tão radical quanto foi na campanha. Uma mudança importante na discussão, Gabriel, e eu queria enumerar com você e lembrar a nossa audiência algumas mudanças no tabuleiro geopolítico, tá? Ontem nós tivemos o parlamento canadense mudando, nós tivemos mudança do parlamento alemão sendo dissolvido, nós tivemos uma derrota na França com uma mudança também no primeiro-ministro. Nós estamos tendo uma mudança aqui, principalmente do governo agora na Câmara, que muda um pouco as articulações políticas. Então, nos últimos dias, Gabriel, a gente tem visto Canadá, Alemanha, França, Estados Unidos passando por uma mudança, Brasil trazendo uma nova concepção, ou seja, o tabuleiro está muito diferente. 2025 já começa com essas mudanças que podem trazer muita pressão, principalmente no cenário internacional. Eu acredito que Donald Trump, entendendo essa mudança, talvez recue um pouco para entender esse novo tabuleiro. Alguns jornais na Europa, o Gabriel, falavam que pode ter estabilidade, principalmente nessa questão de, por exemplo, o gás da Rússia e Ucrânia, que também muda um pouco essa questão inflacionária, traz novos agentes. Ou seja, o mundo está com muita ebulição para você trazer mais alguns elementos. Mas existe uma preocupação na Europa de como será esse Donald Trump de 2025. E aí o investidor corre e se esconde, ô Gilvan? Essa é a solução? Falou, não faço ideia do que vai acontecer, eu vou sair da água, eu vou ficar de longe, eu vou só colocar o dinheiro no bolso e esperar que tudo isso se resolva. Essa é a melhor solução no momento, na tua visão? Olha, os principais veículos de comunicação hoje veicularam uma questão importante, que o Brasil está na sua pior safra de IPOs, isso está aqui notório, público e notório, as empresas não estão querendo abrir o capital, principalmente no Brasil, isso é ruim, mas estão direcionando seus esforços para os Estados Unidos. As principais vozes dizem que os Estados Unidos devem caminhar para o terceiro ano de valorização, uma vez que os países emergentes estão sofrendo muito. Diferentemente um pouquinho, eu sempre tenho falado sobre isso, a Argentina tem mostrado algumas questões um pouco diferentes que têm animado alguns investidores. Mas no Brasil, se a gente respeitar os números, o fluxo migratório de recursos foi muito forte. Infelizmente, tivemos um pequenino problema de conexão com o Gilvan Bueno. Nós perdemos essa conexão. Nós vamos tentar restabelecê-la para ele tentar nos ajudar a responder essa pergunta. O que faz agora o investidor? Corra para as colinas, se esconda até esta maré baixar, porque são muitas as dúvidas, principalmente para o mercado brasileiro. Para quem investiu no Brasil no ano passado, se demonstrou uma
jogada bastante arriscada. Nós tivemos, por exemplo, as ações perdendo muito valor, o índice Bovespa em dólar caindo quase 30%, o próprio real se desvalorizando, a inflação voltando a subir, a taxa Selic que passou de 10 para 15. Nós tivemos aí um momento bastante complicado para convencimento de investidores para colocarem dinheiro por aqui. Gilvan Bueno, agora sim, nós tivemos uma pequena queda da nossa conexão. A tecnologia, ela está ainda pegando no tranco, está começando agora, será que ela volta só depois do carnaval, como é costumeiro aí no brasileiro? A gente vai empurrando até meados de fevereiro, março. Vamos aguardar, eu vou contar com a ajuda da nossa tecnologia por aqui. Mas, por favor, retome o teu raciocínio, meu amigo. Meu amigo, eu já até balancei a cabeça que não acredito que isso aconteceu, meu Deus, o investidor está que nem eu aqui, cara, não faz sentido, o que eu vou fazer agora? Mas olha só, a questão é, juros em patamares de 2 dígitos, Gabriel e nossa audiência, você tem pouca inclinação para olhar para cenários de volatilidade. Renda fixa pagando taxas atrativas, basicamente o investidor já começa a projetar, olha, essas empresas vão ter lucros menores, vão ter que reorganizar, o IPO não acontecendo e a renda fixa pagando taxas muito atrativas. Então, o investidor conservador está rindo à toa, Gabriel. Já o moderado e arrojado está só de sorrisos, mas o investidor moderado e arrojado, ele está balançando a cabeça e fala, o que eu faço agora? Como é que ficam as posições de investimentos? Porque o cenário é muito ruim. Por exemplo, você olha empresas na Bolsa de Valores com bons fundamentos, líderes de mercado, que, Gabriel, não estou conseguindo performar. A gente teve uma bolsa caindo na média 10%. A gente tem, por exemplo, ações da Vale a R$ 52,00. Você tem empresas líderes de grandes setores sendo penalizadas, mas você não tem um cenário muito positivo. E a grande questão, Gabriel, é o seguinte, e se esse dólar ficar o primeiro semestre todo em R$ 6,00, quais serão os impactos? Vai ter esse repasse para a inflação? Então, é uma pergunta muito interessante. Você acha que é possível, Gilvan, não é um estresse momentâneo? R$ 6,00 é algo factível para acontecer por aqui? Porque, por exemplo, a gente olhou para um dezembro muito estressado, fora do comum, o dólar disparou, saiu muito recurso daqui, a gente tinha um fluxo de capital estrangeiro positivo, em geral, no Brasil, até novembro, e aí dezembro veio com um caminhão de saídas de recursos, a gente fechou o ano com 15 bi de déficit para as contas aí, entre comercial e financeira. É talvez imaginável um dólar acima destes R$ 6,00? Olha, pegando a projeção dos principais analistas, principalmente os bancos internacionais, a projeção é de 6,30, 6,50, algumas casas projetaram R$ 7,00, e nesse cenário a gente tem uma mudança que aconteceu ontem. Essa falta de votação do orçamento vai exigir que o governo gaste 1/12 do seu orçamento. Então, vai paralisar até março, quando acontecerem as eleições. Foi um duro golpe ali nas negociações. Eu e você, Gabriel, falávamos lá em novembro que isso poderia acontecer. Nossa audiência que nos acompanha se recorda, falávamos, estão protelando 5 semanas, vão apresentar, isso deve ir para 2025. Só que essa questão das emendas parlamentares, o Gabriel, na minha visão, é que muda o jogo. Tanto que o Haddad falou o seguinte, olha, talvez a gente tenha que fazer um orçamento para ajustar algumas coisas, porque é tenebroso. Então, enquanto não tiver essa questão do orçamento, Gabriel, vem volatilidade. E aí parece que o governo está esperando a votação para ver essa nova composição política e tomar decisões. Agora, Gilvan, vai ser o ano da renda fixa provavelmente, o pessoal vai correr para estes ativos mais defensivos, mas investir em renda fixa é muito chato. Você vai ficar com o dinheiro travado, você sabe o que vai acontecer, exatamente quando você vai ganhar. Tem a galera que gosta da emoção, que vai atrás de negócio, de inovação, que vai caçar ali empresas que estão promovendo grandes inovações, que têm um valor de mercado ainda muito baixo, mas que podem se valorizar. As small caps, elas foram totalmente esquecidas no ano passado e devem continuar assim, na tua opinião. Os ativos de maior risco, aquelas empresas inovadoras que buscam, talvez, um crescimento de valor de mercado aqui no Brasil, elas devem ficar um pouquinho ali na sombra, bem distante do centro das atenções? Gabriel, pergunta muito relevante para uma mudança que tem acontecido. Eu vou começar falando principalmente do mercado americano. As small caps nos Estados Unidos tiveram uma mudança na composição do índice. Por que eu estou levando para os Estados Unidos? Porque os Estados Unidos tem muitas empresas listadas em bolsa de valores e está no radar dos investidores.
Então, as small caps dos Estados Unidos tiraram algumas empresas de economia final e botaram principalmente empresas de tecnologia, empresas de processamentos. Então, basicamente, as small caps nos Estados Unidos mudaram e não estão tão atrativas. No Brasil, conceitualmente, as small caps dentro do índice, elas sofrem mais em economias voláteis, elas estão se confirmando ainda, e isso, normalmente, para o investidor de médio e longo prazo, ganha uma atratividade. Então, no Brasil, as small caps têm empresas da nova economia, mas têm problemas a resolver. Então, basicamente, as small caps, elas andam primeiro no mercado de queda de taxa de juros, de maior crescimento econômico, mas sofrem muito, Gabriel, num cenário de taxa de 2 dígitos, de inflação, ou seja, a empresa é um modelo de empresa, é um segmento, é um nicho que é muito direcionado para aquele investidor de médio a longo prazo que entende as oportunidades. Mas, Gabriel e nossa audiência, não precisamos ir tão longe para olhar para as small caps. As próprias blue chips apresentam um momento de muita atratividade. Vários gestores da Faria Lima dizem que nós temos preços muito atrativos, boas empresas, líderes de mercado, players universais, players dominantes em algumas economias, estão a preços bastante descontados. Então, tanto blue chips, que são as empresas de primeira linha, quanto small caps, estão atrativas para o investidor que é moderado e arrojado e tem visão de longo prazo. O pessoal que está esfregando as mãos, talvez olhando, fala, o ativo que eu estava de olho está mais barato, vou comprar um pouquinho, vou aumentar a posição aqui, acolá. Aproveita esses momentos em que não se sabe sobre absolutamente nada do futuro. Para quem tem apetite, vai às compras. Agora, para quem tem um pouquinho de receio de se expor a tanto risco, aí tem outras alternativas, como mencionávamos, a renda fixa está pagando muito bem, deve chegar nesses 14,5%, 15% até o final deste ano. Não é de se jogar fora, dá em termos líquidos aí quase 1% ao mês, se não um pouquinho mais. Então é bastante coisa, é um valor que não se vê em muitas oportunidades. É um ano que tem, claro, alternativas para todo tipo de apetite, para todo o perfil de investidor. Gilvan Bueno, primeira de 2025, eu espero contar aí com a tua participação em muitas mais aqui conosco, falando sobre investimentos, sobre perspectivas de mercado. Eu lhe desejo, claro, um ótimo dia e uma boa semana. Uma boa semana na terça-feira, mas ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte, a semana vai ser agitada. Um ótimo dia para você e nossa audiência, bons negócios. Perfeito.